Ok aí? Sim. Então, nós vamos para a regra agora da língua, tá? Oi. Oi. Então, vamos lá. A palavra que vem antes do substantivo e que auxilia determinar o gênero, se é feminino ou masculino, assim como determinar seu número, se está no singular ou no plural, né? Recebe o nome de artigo. O artigo, ele pode ser definido ou indefinido. O que são os artigos definidos? São aqueles que determinam o substantivo, ou seja, o, a, os e as. O jogo será na quadra. Então, aqui, jogo é um substantivo, certo? E ele está acompanhado de um artigo definido. Está dizendo aí, o jogo será na quadra. A casa é amarela. Os jogos serão na quadra da escola. As casas são amarelas. Então, de acordo com o substantivo, vem o artigo, certo? Singular ou plural é quando ele tem aí o S, né, para indicar aí a quantidade, tá? E no caso aqui, né, o gênero, se é feminino ou masculino. Os, quer dizer, a gente já sabe que vai vir um substantivo masculino. E quando tem o a ou o as, a gente já sabe que vem um substantivo feminino. Agora, o que são os artigos indefinidos? São aqueles que indeterminam os substantivos. Uma, uns e umas. Um jogo quer dizer, que jogo é esse? Não sei. Um jogo. Um jogo será na quadra da escola. Uns jogos serão na quadra da escola. Dá pra gente saber qual é o jogo? Que jogo é esse? Não, tá falando um jogo. Uma maçã vermelha na cesta. Umas maçãs vermelhas na cesta, tá? Então agora vocês vão usar o artigo antes dos substantivos, tá? Como que eu falo aqui? Que artigo que eu uso aqui para me referir a esse brinquedo? Amarrar Uma corda ou a corda. a corda. Então vocês podem colocar tanto a letra A quanto a letra A. Tanto o artigo a quanto o artigo uma. Então vocês podem pôr aqui, ó. Podem colocar assim, a ou uma. E agora, o que eu tenho aí embaixo, na letra B? Remo, um remo. Ou, O remo. isso. O ou um. Sim, Um chapéu. isso. Um chapéu. Ou o chapéu, né? Ô, Pro, eu coloquei assim. Uma corda, um remo, o chapéu e... Tá, mas aí você pode colocar os dois igual eu fiz, tá bom, Felipe? Porque nesse caso, tanto o artigo definido quanto o indefinido, eles podem acompanhar aí, vai depender da frase, tá bom? Então coloquem como eu estou fazendo. E o último aí, maçaneta. Ou uma. Como que vai ficar? A ou uma. A ou uma, muito bem. Ou uma Ok aí? Agora, na número 3, vocês vão comparar as imagens a seguir e a legenda que as acompanha. O que nós temos aí? O pirata, a pirata. E agora? Pirata. A palavra pirata termina com que letra? A.
Agora, como que eu vou saber se está no feminino ou no masculino? Como eu vou saber? Feminino por masculino por feminino? Por causa da letra que vem antes. Por causa da letra? Mas e se eu não tiver a letra aqui que vem antes? Como eu vou saber qual artigo usar? Eu não sei. Aí pode colocar O que nós estamos vendo aqui em cima? Não é um menino vestido de pirata e uma menina vestida de pirata? Sim. Então vai depender o quê? Da imagem, né? A quem eu vou me referir, certo? Porque pirata pode ser tanto masculino quanto feminino. Não vai mudar, certo? Então, olha lá. Sozinho, o substantivo pirata, ó, não tem artigo acompanhando. Consegue definir o gênero do substantivo, se é feminino ou masculino? Se vocês localizarem aí no texto a palavra pirata, sem ter um artigo acompanhando, vocês vão saber se está se referindo ao feminino ou masculino? Não. Só Por se quê? Por causa que não tem a letra? Que letra? A ou O? E a ou o é o quê? A é feminino e O é masculino. Mas a e o é o quê? Pode falar, Henrique. A resposta é não, pois a palavra pirata termina com a letra A. Tá, mas aí ele não vai definir para nós, certo? Então, a palavra pirata não define o gênero. Então, o que a gente vai precisar ver? O contexto, não é? Da história, da frase. Então, a palavra pirata não define o gênero. Masculino ou feminino. Professora. É preciso saber o contexto em que a palavra... Vamos por aqui, o contexto da frase. O Felipe falou da letra A, né, Felipe? A ou O? O que é a palavra A ou O que nós estamos vendo aí que eu li? Artigo? Isso, então é preciso saber o contexto da frase e se algum artigo acompanha, né? O substantivo. Tentem colocar aí, gente, tá? Tudo que eu escrevi, tá? Nem que vocês escrevam embaixo aí da linha. Ah, mas são 3 linhas, acho que cabe. Agora, na letra B, qual é a importância do artigo em casos como esse? É importante que a frase venha acompanhada de artigo? Sim. Qual é a importância? Porque senão a gente não vai saber se é feminino ou masculino. Ah, muito bem. É importante para sabermos se está... Vamos por aqui. Para sabermos se é feminino ou masculino. Prof, não apaga. Vamos rapidinho aí. Aí no número 4, quem já escreveu, vai usar o artigo para determinar o gênero dos substantivos. Então, aí não precisa colocar 2, tá? Pode colocar um só.
Não precisa fazer como eu mostrei lá no começo com as imagens. A palavra dentista, tenente, cliente, estudante, artista e doente são substantivos. Voltamos. A palavra dentista, tenente, cliente, estudante, artista e doente são substantivos, né? E para a gente conseguir identificar se está no feminino ou masculino, a gente vai usar quais artigos aí? Essas palavras, elas não modificam, né? Então, isso. Os artigos é que vão definir essa palavra numa frase. Pode ser o ou a, ou qual outro artigo indefinido que eu posso usar? O ou a é definido. E o indefinido? Um ou uma. Muito bem, isso aí. Então, vocês vão completar aí, tá? Eu vou explicar já a número 5 para a gente finalizar aí. Aí vocês terminam. Então, nós vamos considerar as seguintes frases a seguir. Posso ler? Dá um joinha aí se eu posso ler para explicar. Certo, então vou ler aí. Considere as frases a seguir. Olhem nos livros de vocês aí. O atlas da minha escola não diz onde fica o sítio do Pica-Pau Amarelo. Os atlas de geografia não dizem onde fica o sítio do Pica-Pau Amarelo. O que é atlas? Mapas. Isso, é um conjunto de mapas, são vários mapas, tá? Então, aí nós temos o atlas e os atlas. Está no singular, o que está no azul, e no verde está no plural. Desculpem. Letra A. A palavra atlas, sozinha, consegue identificar o número, se é plural ou singular? Não, né? Por quê? O que é necessário? Porque Atlas termina com S. É necessário a Isso. gente colocar o O ou os no começo. Isso, então vocês vão escrever aí que é necessário acompanhar um artigo e é a mesma coisa aqui da letra A, ó, da letra A, tá? É preciso saber o contexto da frase, então vocês vão transcrever essa mesma informação. É preciso saber o contexto da frase e se algum artigo acompanha o substantivo, certinho o que o Henrique falou, tá? Posso sair dessa página aqui? Não. Não? Eu não entendi. A do Atlas é para fazer que... O do Atlas é a mesma coisa aqui da letra A, Vinícius. Ó, é preciso, a palavra Atlas, ela não se modifica na frase, ela vai permanecer do mesmo jeito. Então, ela vai precisar o quê? De um artigo acompanhando ela. E para a gente saber se é um ou mais de um, é preciso a gente saber o contexto da frase, tá bom? Escreve aí, ó. Tá escrito aqui no comecinho. Eu
coloquei... Não, porque Atlas termina com S e é preciso das letras O ou OS. E é preciso o quê? E é preciso das letras O N- ou OS. Tá, então você vai trocar a palavra letras por artigos, tá? É preciso dos artigos. O ou os? Os. E na letra B, qual é a importância do artigo em um caso como esse aí do Atlas? O artigo, ele vai determinar o quê? Se a palavra ali na frase está no plural ou no Singular? singular. Então, vocês vão escrever aí, tá? O que, Pro? Eu não escutei. Aqui, ó. A palavra... Palavra não. Professora, Oi. eu não terminei ainda. O artigo vai determinar, só um pouquinho, se está no singular ou plural. É a mesma coisa aqui da letra B, da letra A aqui, Isadora. Ó, a palavra A tá sozinha. Consegue indicar o número plural ou singular? Então a resposta é não. É a mesma coisa lá, tá? Não, é a B que eu não terminei ainda. A B, qual é a importância do artigo? O artigo vai determinar se está no masculino ou feminino, Ah, tá. tá? Então aqui é não. Devemos. Você tá travada. Tá, mas não tem problema, eu já arrumo a câmera. Devemos saber o contexto. O contexto da frase e quais artigos acompanham. E qual certo aí? Aí, gente, como lição, vocês irão dar continuidade à página 107 e à página 108, tá? Trabalhando com artigo definido e indefinido. Pro, é só essa aula? Não, tem mais 2 aulas. Mais duas é a continuidade dessa, né, gente? Continuidade dessa e mais uma. Nós vamos trabalhar matemática e depois um pouquinho do conto, do projeto, tá? Vai demorar. Ai, ai, ai. Se vocês participarem das aulas, passa rapidinho. Pode fechar o livro de língua portuguesa? Não, vou só explicar aí a lição, tá? Só a primeira página. Posso sair dessa página aqui? Sim. Pode. Então, vou explicar para quem já terminou e quem não terminou já vai escutar, tá? Leiam aí o Conecte o Assunto no livro. É bom prestar atenção ao utilizar o gênero definido e o artigo indefinido em seus textos. Eu preciso só que a Isadora abra a câmera e o Vinícius também a Maria, tá? Professora, Sim.
É que meu celular tá carregando e ele só carrega deitado, por isso que eu desliguei. Uhum. Então vamos lá. O artigo definido é usado quando nos referimos a um substantivo já citado no texto ou que já é conhecido pelo leitor, certo? O artigo indefinido é usado quando nos referimos a um substantivo pela primeira vez em nosso texto, de forma genérica e indeterminada. Vamos ver aí o exemplo. Estão vendo aí tempo indefinido e primeira vez que é citado é um sítio indefinido. Então, era uma vez o quê? Um sítio. Um sítio encantador. Então, era uma. Então, daí está indefinido aí a palavra uma. E um aí está sendo citado aqui o sítio, né? Que sítio é esse? Nós não conhecemos. Então, era uma vez um sítio. Agora, embaixo, quando o artigo o, a, os, as, que são artigos definidos, nos referimos a um substantivo que já foi citado ou conhecido. O sítio já foi citado antes. É um sítio determinado, olha lá. O sítio era conhecido como sítio do Pica-Pau Amarelo. Que sítio é esse? O sítio Pica-Pau. O sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aí o artigo ele já está ligado ao que está citando aí, ao sítio que nós conhecemos, do Pica-Pau Amarelo, certo? Então, leia a quadrinha a seguir. Então, vocês vão ler a quadrinha e responder aí a página 108 depois, certo? Posso sair dessa página aqui? Pode. Eu vou fazer assim, Bia. Eu vou fechar esse vídeo, esse link, e vocês vão voltar daqui 5 minutinhos nesse mesmo link. Toma água, vai ao banheiro e volta. Agora é 4:03. Quando for 4:07, vocês voltam, tá bom? No mesmo link. Bia, eu vou postar essa página aí lá no grupo do terceiro ano, Professora, obrigada. tá bom? Vou postar lá. Então, tchau, pra gente voltar na aula de matemática.